A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que condiz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias. Até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
vem de ti, tudo estás. tudo está em ti. Por ti, por ti, Por ti vou caminhar, tu és a direção. tu és a direção, O sol a me guiar. só a me guiar. Tudo. Tudo pode passar, Seu amor jamais, teu amor jamais, jamais. me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, Preparado, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Se você quiser e puder, levante suas mãos para o alto e declare isso. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo. És tudo que eu preciso pra. Olá, graça e paz, amados irmãos e irmãs. Voltemos para os nossos episódios daqui do Conectados com a Palavra. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que, assim como foi os outros episódios, Deus também use esse episódio de hoje para falar com você. Nós estamos falando sobre a lei de Deus. Dentro dos temas de valores, nós estamos pensando sobre os 10 mandamentos e como os mandamentos de Deus, eles norteiam e controlam, né, a lei, a justiça e os valores da nossa sociedade. Vimos até aqui como que a lei de Deus protege a humanidade, guarda a humanidade para que os valores morais, para que os valores divinos sejam mantidos vivos no nosso meio. Do contrário, a sociedade pecaminosa, o mundo que jaz no maligno já teria distorcido tudo e afundado a criação no mar de destruição. Mas a lei de Deus, os 10 mandamentos, é aqueles que sustêm a sociedade para que ela não entre em colapso. E vamos ver hoje um outro perigo dessa sociedade colapsar. E esse perigo, Deus vendo, compreendendo, Ele nos dá um norte, nos dá uma âncora para sustentar essa sociedade. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Estamos hoje no 14º episódio e simples palavras rápidas: não adulterarás. Não adulterarás. Esse porquê desse mandamento? Qual é o perigo do adultério para a sociedade? Lembrem bem, aqui os mandamentos não estão apenas direcionados a um indivíduo, mas são mandamentos que protegeriam uma nação.
Eu disse já que eles estavam ali nos pés do Monte Sinai, entrariam na terra prometida e de alguma forma esse mandamento protegeria o dia a dia, a vida em sociedade do povo de Israel em meio às outras nações. E de alguma forma o adultério ele é destrutivo à sociedade. E como o adultério é destrutivo à sociedade é que nós vamos ver no episódio de hoje. Então vamos tentar entender por que desse texto, por que desse mandamento. E para poder falar do adultério, né, que é um ato sexual ou um ato fora de um relacionamento definido por Deus, vamos olhar o contexto do porquê do adultério ser tão nocivo assim. Primeiro devemos olhar para o matrimônio. Está intimamente ligada ao matrimônio, porque a questão do adultério é algo fora dos padrões divinos para a sociedade. São práticas, né, sexuais fora do padrão divino. E o padrão divino foi dado em Gênesis. Gênesis, somos lembrados da criação do homem, macho e fêmea, homem e mulher, Deus os criou, à sua imagem. E depois a Bíblia diz que o homem estava só. E Deus, vendo, né, que o homem estava só, fez para ele uma adjuntora, uma companheira. Porque Adão já havia dado o nome de todos os animais e viu que ele estava sozinho, não tinha alguém que o auxiliasse. E depois da criação da mulher, Deus dá a ela, e Adão é aquele que dá um nome à sua mulher. E ele dá o nome de Eva. No original, a palavra homem é Ish, e a palavra mulher vem da palavra Isha, que significa que do homem ela foi tirado, por isso ela se chamará mulher. E vemos aqui então a união, como que a mulher foi tirada do homem e qual a ligação que eles têm um com o outro, qual a ligação entre o sexo masculino com o sexo feminino, já na criação de Deus. Assim foi o design de Deus, assim foi a criação de Deus. O homem, ele tomou a mulher por esposa, conheceu a mulher e teve filhos. E a ordem de Deus foi que eles deveriam procriar. Eles deveriam se multiplicar e encher a terra. Então, o mandamento de Deus era que o homem deveria unir-se à sua mulher, deveria procriar, ter filhos. E aqui inicia a sociedade. O pilar de sustentação da sociedade é a família. E a família é formada através do casamento. E filhos vêm através do casamento, de uma família. Então vemos aqui como que as estruturas de uma sociedade é formada. Vemos hoje que países têm problemas com questões de natalidade. Países que têm a sua população velha. Países em que eles não têm filhos, veem o seu fim e passam a abrir portas para estrangeiros. E até mesmo para estrangeiros do Oriente Médio e de locais onde as pessoas têm mais de um filho. Então recebem estrangeiros que têm 1, 2, 3, 4 filhos, é o que trabalharão naquele povo. Pense, porque se não há uma nova safra, se não há um novo grupo de jovens, os mais velhos eles morrem. Agora você pensa, mas por que os mais velhos morrem? Porque você sabe que os vivos, os mais jovens, são aqueles que pagam impostos para os mais velhos ficarem aposentados. Então é necessário uma nova safra que trabalha, que produz
e que paga imposto, e esses impostos são aqueles que irão pagar aqueles que já estão aposentados, porque os que estão aposentados também, quando eram jovens, trabalharam. Agora, se os jovens, se não têm filhos, se não tem uma nova safra para produzir, a tendência daquela sociedade é morrer. Então, há um perigo, e há muitos filhos, e depois há outro perigo, é não ter nenhum filho. Então, é importante ter filhos, e foi o design de Deus, criar o homem e a mulher para procriar, para que eles tenham filhos. Então, vemos hoje uma sociedade, uma cultura em que os jovens não querem ter filhos, querem ser pai de pet. Eu tenho um cachorrinho, eu tenho uma gatinha, tenho um animal, mas não quer ter uma criança, não quer ter um filho. Ah, porque é muito perigoso, esse mundo que a gente vive hoje. Na verdade, as pessoas estão emocionalmente, estão despreparadas para ser pai e mãe. Parece que cresceram, têm dinheiro, têm idade, têm capacidade de ter um filho, mas não têm maturidade para ter uma criança. Portanto, ainda precisam desenvolver e amadurecer. E vemos que a palavra de Deus está dizendo, olha, o casamento, a união de um homem e uma mulher é o ambiente perfeito para procriar, para trazer ao mundo uma criança, porque é em uma família estruturada em que ela será educada para a sociedade, para que ela não seja entregue à sociedade como um perigo. Então vemos que o mandamento 7 do não adulterarás, ele está intimamente ligado ao casamento, intimamente ligado a essa procriação. Então, além só de adulterar, de sexo fora do casamento, a intenção do 7º mandamento é a proteção da sociedade, através da procriação de filhos dentro de um ambiente, de um casamento sólido. Olha só o que diz Malaquias. Malaquias, capítulo de número 2. Deus está repreendendo aí, e as palavras de Deus são as seguintes: vocês fazem isto, façam isto, cobri o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha só o que esse texto está dizendo. Que o povo, eles estavam sacrificando, estavam entregando os altares, a oferta, e Deus não estava ouvindo, por conta da deslealdade, por conta do adultério. Eles não estavam sendo fiéis à esposa, à mulher da sua aliança. E é interessante que, como a palavra de Deus aí define o casamento, um dos maiores problemas que nós temos hoje são, aventuras fora do casamento. Isso vem desde a época de Abraão, desde a época dos patriarcas. E se vocês estudarem na história, pastores antigos do século 13, 14, 15, 16, 17, vem até hoje. Os problemas são adultério, é um dos principais problemas na igreja. Então o adultério, ele ainda não é comum, mas ele ainda é em grande quantidade visto no nosso meio. E é uma banalização do 7º mandamento, é uma banalização de entender a lei de Deus. Então em Malaquias ele diz, quando você casou com a sua mulher na sua juventude, Deus foi testemunha. Então nota-se que traz o casamento primeiro como uma aliança entre um homem e uma mulher, e uma aliança pública, onde tem testemunhas, tanto divinas,
né, tanto testemunha divina quanto testemunha terrena, humana. Então, perante a congregação, quando se faz o juramento, se faz perante Deus e se faz perante a igreja. E depois, o ato que vai selar essa aliança é a união da carne. É a união de tornar-se uma só carne. Por conta que essa atitude não pode ser pública, então publicamente só é dado um beijo. Como um símbolo, como uma demonstração, né, pública do ato que será vindo depois, um ato particular do casal. Mas aí é selado a união matrimonial. E aí Deus está dizendo que Ele enxerga, Ele aceita essa união matrimonial e deve-se honrar essa união matrimonial. Então vamos ver que essa união matrimonial, ela é importante para a sociedade. As pessoas hoje trocam, elas vão para o divórcio. Se elas não encontram no casamento aquilo que elas desejam, elas procuram fora do casamento. E elas não enxergam que elas não só estão quebrando o 7º mandamento, mas atitudes como essa, elas trazem destruição para a sociedade. As pessoas não pensam que, às vezes, aventuras fora do casamento traz problemas, às vezes, psicológicos para os seus filhos, psicológico para a sua família, que você passa a entregar, às vezes, para a sociedade, filhos com problemas. Aí você vê por que lá no ambiente de trabalho, os chefes ou aquelas pessoas que deveriam apenas tratar de negócios, devem ser como psicólogos, como pais que ensinam, que educam, que cuidam. Por quê? Porque às vezes no ambiente familiar não teve um casamento sólido. Não teve um casamento que foi pautado na palavra de Deus. E aí, filhos são entregues ao mundo, a uma sociedade quebrados, são entregues ao mundo de alguma forma desconexos. Então, é importante enxergar o não adulterarás como um perigo para a sociedade. O adultério, ou seja, todo tipo de relacionamento fora do casamento entre o homem e mulher é tratado como proibido, que quebra o 7º mandamento. Então, todo relacionamento, bestialidade, homossexualidade, adultério, todos esses caem dentro deste 7º mandamento. E eles são perigosos a uma sociedade. No próximo episódio nós vamos ver isso. Mas é importante ainda frisar aqui, nesse episódio, a importância de entender só essa relação do casamento, essa relação da união matrimonial. Como o 7º mandamento é uma proteção do casamento. É uma proteção do ambiente que irá trazer para a sociedade uma nova vida. Uma criança, um menino, uma menina que será alguém na sociedade. Olha só, quando a Bíblia diz que o relacionamento do homem e da mulher, ele se assemelha ao relacionamento de Cristo e a igreja. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas é em Efésios 5. Efésios 5 vai dizer que assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua mulher. E assim como a igreja se submete a Cristo, a mulher deve se submeter ao seu marido. Então vemos que o relacionamento matrimonial, ele foi criado por Deus. A imagem entre um homem e a mulher, imagem de Deus. Como um ambiente onde uma nova vida será inserida na sociedade. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, essa instituição chamada família, que provém de um casamento, que provém de uma aliança, ela serve também de símbolo. Ela serve também de um apontamento, ou seja, algo que aponta para uma outra direção, aponta para a união entre Cristo e a igreja, ou seja,
Assim como o homem e uma mulher têm uma aliança, um relacionamento, a fidelidade, assim também Cristo e a igreja têm uma aliança, um relacionamento e uma fidelidade. E da mesma forma que a aliança humana, terrena, ela produz uma nova vida, ela traz uma criança para o mundo, para a sociedade. Assim também, Cristo e a igreja, juntos, eles trazem vida espiritual para as pessoas. A Bíblia diz que há 2 nascimentos. Um nascimento é da carne. Jesus diz que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é espírito. E o nascimento espiritual está envolvido entre Cristo e a igreja. Aqui não tem nada de ato sexual, aqui não tem nada de esse tipo de... Está falando de um símbolo, de um mistério, é o que Paulo fala. Que há uma união entre Cristo e a igreja. Paulo usa a palavra também que nós somos cooperadores. E ele também usa em Gálatas que ele sentiu como dores de parto quando ele trouxe a palavra aos Gálatas. É como que através da pregação do evangelho, através do anúncio da palavra de Deus, Jesus, ele nos usa para trazer vida espiritual para aqueles que estão mortos em seus pecados e delitos. Dessa forma, esse relacionamento, este símbolo, ele demonstra que a vida, a principal, vamos dizer assim, função do relacionamento, do casamento, não é a sua felicidade. A gente pensa assim, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Não é só a sua felicidade. Sim, você deve buscar e ser feliz no seu casamento. Fazer o outro feliz deve ser a sua felicidade. Não somente que o outro me faça feliz, mas fazer o outro feliz me faz feliz. Assim você vai ser muito feliz. Pastor, deu trava-língua. Dá pause, repete, volta, que você vai entender. Mas se você não for esse tipo de pessoa que busca somente a sua alegria, se você não for um hedonista, né? Um pecado do hedonismo humano, não o hedonismo divino. O hedonismo de Jesus é a minha alegria é te fazer feliz. Mas se você buscar a sua alegria em cima do outro, você não vai ser feliz no seu casamento. Mas o casamento, então, não é somente para a sua alegria. A principal função do relacionamento entre um homem e uma mulher é produzir vida. É trazer uma nova geração que irá manter essa sociedade, uma nova geração que irá fazer funcionar a máquina do mundo, a máquina da sociedade. É assim que Deus mantém o mundo. É Deus que mantém a sua padaria. É Deus que mantém o seu negócio. É Deus que mantém a borracharia. É Deus que mantém o açougue. É Deus que mantém o planalto. Como? Trazendo vida. Quando não houver mais vida, quando não houver mais natalidade, a sociedade acaba. Então, o casamento é uma união, uma estrutura humana onde a vida vem para a sociedade dentro dos valores divinos, dentro do conhecimento e da lei divina. Para quê? Para que ela viva em sociedade de uma forma que ela compreenda, né, a importância da palavra de Deus, a importância de viver em sociedade e também mostrar à luz o símbolo de que, assim como o relacionamento entre um homem e uma mulher traz a vida humana ela é somente uma amostra, um símbolo de que também é necessário nascer do Espírito. Porque se nascermos somente da carne, o fim será a condenação. Mas o relacionamento, o casamento, essa aliança, aponta para um futuro, onde um homem e uma mulher, assim como Cristo e a igreja, trazem vida e uma nova geração, uma nova vida.
Então, a minha oração por você hoje é que, através dessa palavra, você entenda a importância do 7º mandamento. Quando diz, não adulterarás, o adultério é um ataque direto à instituição do casamento e da família. E atacando a instituição do casamento e da família, está atacando diretamente a sociedade. Quem deseja o fim do casamento entre um homem e uma mulher, quem deseja o fim da sociedade, uma criança criada dentro desse contexto, está a longo prazo destruindo a sociedade. Haverá todo tipo de problemas psicológicos e por aí vai. Então, guardemos isso. O 7º mandamento, não adulterarás, não ataque a base, o pilar da sociedade, o casamento, de onde vem a nova geração. Oremos e que o Senhor nos direcione, nos guarde, que no próximo episódio vamos ver de que forma no Novo Testamento essa atitude, né, essas práticas de adultério destruíam a sociedade. Senhor, que a Tua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz, resplandeça na nossa mente e nos leve a viver para a nossa família os relacionamentos conforme o Senhor planejou, conforme o Senhor desenhou. E para a Tua glória, Senhor, venhamos não somente ensinar, não somente pregar, mas que jovens possam ouvir essa palavra e possam viver vidas, Senhor, casamentos saudáveis, sólidos, e venham trazer para a sociedade crianças, filhos e filhas, para ser uma nova vida, uma nova luz, uma nova alegria para esse mundo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa.
E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração, parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido. Como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer te cobrir com seu amor. Aproveite porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado. Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.